Olá, meus amigos do canal Formação Católica. Vamos começar aqui mais um vídeo. E hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo falando sobre isso, mas tem coisa que não dá pra gente ficar quieto e deixar rolar simplesmente, né? Essa semana saiu um vídeo de um bispo, Dom Antônio Carlos Cruz. Se eu não me engano, o nome dele é esse. Em que ele está numa novena e ele fala que a homossexualidade é um dom de Deus. É incrível e triste como a gente vê hoje pessoas dentro da igreja, né, os nossos bispos, os nossos padres, como muitos estão com essa mentalidade de querer agradar a todas, essa mentalidade um tanto quanto moderna, e como fala besteira. Não tem como eu usar uma palavra delicada para me dirigir a esse senhor bispo, porque foi de uma imbecilidade, uma idiotice. Como que fala que a homossexualidade é um dom de Deus? E o pior é que ele fala isso e ele usa de documentos católicos como o Catecismo, como a Amoris Laetitia, para apoiar essa imbecilidade dele. É isso que eu não entendo. E muitos católicos, por ignorância, né, que não conhecem, que não estudam, vê um bispo falando, então as pessoas pensam, é um bispo, é um padre, então tem uma certa credibilidade, né? Então se ele falou, tá certo. E olha, ele citou lá o Catecismo, ele citou a Amoris Laetitia, ele citou outros documentos, então ele está certo. Então, em vez dessas pessoas deveriam ser os pastores de alma realmente, de levar as pessoas a Deus, ensinar a verdadeira doutrina da igreja para as pessoas, estão falando besteira. Graças a Deus que isso é minoria, né? Deus é tão bom que não permite que todos se contaminem, né? Mas eu só acredito que a igreja não vai acabar porque Jesus garantiu isso, entende? Porque tem muitas pessoas à frente da igreja falando besteira e usando as palavras da igreja, interpretando de tudo quanto é jeito errado para defender as suas teses heréticas e absurdas e modernas, entende? Então eu quero fazer esse vídeo só para explicar um pouco, usar os documentos, né, as citações que ele citou, né, que ele usou lá, só que ele só usou uma parte. Então ele pegou a parte que para ele ia ajudar ele a defender a ideia absurda dele, mas não falou o resto. Então vamos lá. Bom, para quem acha que eu tô exagerando, né, tem um vídeo no YouTube, coloca lá, homossexualidade, dom de Deus, e vocês vão ver lá. Tem uns 14 minutos no vídeo, são 14 minutos de estupidez, né? Mas, vamos lá. Ele falou, bom, para iniciar, né? Ele disse que tanto o Catecismo quanto a Amoris Laetitia fala que a igreja tem que acolher os homossexuais, correto? Muito bem, muito bem. A igreja ele não está errado com isso. A igreja tem que acolher os homossexuais. E isso está no número 2358 do Catecismo. Esse é o capítulo que fala sobre castidade e homossexualidade. Tá? Então, o 2358 vai dizer que essa inclinação objetivamente desordenada, que é a inclinação homossexual, constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então, claro, é óbvio que deve acolher as pessoas
Jesus veio para a Terra e ele amou a todos, ele amou os pecadores. Só que é um detalhe, ele amou os pecadores, ele não amou os pecados. Se Jesus amasse os pecadores e os pecados, ele não precisaria morrer para que nós fôssemos perdoados desses pecados. Entende? Nós temos que acolher a pessoa, enquanto essa pessoa buscar realmente a fé católica, buscar uma fé, uma vida cristã direita, acolher pessoas e não coisas que as pessoas fazem. Entende? Essa é a grande diferença, Então, quando o Papa fala, né, porque as pessoas usam isso, né? Que o Papa lá no avião lá falou que quem sou eu para julgar? Exatamente. Quem somos nós para julgar a pessoa homossexual? Nós não podemos julgar a pessoa, mas nós podemos condenar o ato que a pessoa faz. Entende? Ter a tendência homossexual, ela não é, como é que eu posso dizer? Não é pecado. A tendência, ok? O porquê que as pessoas nascem com isso não tem explicação. E isso está falando no número 2357. Vamos lá, do catecismo, tá? Foi isso daqui que o grande bispo aí usou para defender a tese dele. Só que ele não leu tudo, ele não falou tudo o que está escrito, certo? Mas então, vamos aqui, vamos ler. Ele disse que é um dom de Deus, certo? Que se não tem explicação é um dom de Deus, olha só que beleza. Porém, o catecismo da igreja, que ele é bispo e que ele deveria defender e pregar corretamente, vai dizer o seguinte: a homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual dom da vida. Se são contrários à lei natural, Dom Antônio, não é dom de Deus, certo? É contra o que Deus fez, tá? Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementariedade afetiva sexual verdadeira. Em caso algum, pode ser aprovados. Número 2357 do Antônio. Em caso algum, os atos homossexuais podem ser aprovados. Certo? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Sodoma e Gomorra foi destruído. Por isso também, por conta de homens, mulheres homossexuais que tinham essa vida depravada, certo? O Levítico fala sobre isso, Coríntios fala sobre isso. Leia a Bíblia, é só ler a Bíblia. O problema das pessoas que têm essa mentalidade muito moderna é que eles pensam, não, o que a igreja ensinou já está uma coisa antiga. Na época que foi escrito a Bíblia, era outra época, já é um outro mundo. A gente tem que ver as coisas de outra maneira. O que é natural, o que fere a lei natural de Deus não pode ser revisto. Correto? Não pode ser revisto. É óbvio que muitas coisas que fala, principalmente lá o Antigo Testamento, como o divórcio, ou vamos ser um pouco mais rígido, né? De matar a mulher apedrejada. É óbvio que isso tem que ser revisto, porque isso não faz parte de uma lei natural. A sexualidade ela é uma coisa natural, certo? Se o catecismo ensina que não pode ser aceito de jeito nenhum, como que tem gente que vai falar que como que o Senhor, no caso, né, ainda fala que é dom de Deus? Então, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A ideia desse vídeo aqui é explicar um pouco, porque além de eu ter ouvido ele falar esse monte de besteira, eu li muito comentário de gente que acha que ele está certo, porque ele usou o documento da igreja, entende? Que ele falou de um jeito bonito. Então o perigo são as pessoas que, por ignorância, que não têm culpa, começarem sei lá, a achar isso certo e tudo mais, entende?
Então a ideia é só explicar um pouco. Tá? Ele usou os documentos, só que só a parte que interessava para ele. A igreja tem que acolher as pessoas, correto? Que querem realmente seguir uma vida cristã, tem que acolher essas pessoas sem compactuar com os seus pecados, sem aceitar os seus pecados, certo? Como eu disse no começo, Jesus ele amou as pessoas, ele amou os pecadores e não os pecados. Tá? Então eu espero que tenha ficado esclarecido. Só lembrando os números, para quem quiser ler o Catecismo da Igreja, Castidade e Homossexualidade, 2357 e 2358. Tá? Na Bíblia, Coríntios, Levíticos, Gênesis, fala sobre isso. Okay? O ato homossexual ele não pode ser aceito, não é dom de Deus, fere a lei natural. Isso é simples, certo? Espero que tenha ficado claro, tá? E que esse vídeo aí ajude a esclarecer um pouco aí as besteiras que infelizmente Dom Antônio falou. Que Deus abençoe.